Está começando mais um vídeo aqui no canal e para quem não me conhece, eu me chamo Maria Silveira. E nesse canal eu sempre entrego o ouro do ouro sobre Day Trade. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a responder a famosa pergunta: Silveira, como eu inicio uma contagem de Elliott? E junto a essa pergunta, eu também vou te ajudar a responder em que time frame eu devo analisar as ondas de Elliott. Então, se você realmente quer aprender sobre esse tema, já deixa seu like e se inscreva nesse canal. Primeiramente, vamos começar quebrando alguns tabus, algumas coisas que provavelmente você aprendeu errado por aí em relação à teoria das ondas de Elliott. Começando por: a contagem se inicia ao romper uma LTA ou uma LTB. Isso é um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque ao romper uma LTA ou uma LTB, nós poderíamos ter os seguintes movimentos: onda 1, onda A e onda W. Como assim? Essa estrutura que rompeu essa LTB, ela poderia ser uma onda 1 para vir uma 2, 3, 4, 5 de um ciclo de impulso, ou ela também poderia ser uma onda A, ou seja, A, B, C de um ciclo corretivo, ou ela também poderia ser uma onda W, X, Y, de um ciclo corretivo também, porque dentro da teoria das ondas de Elliott não existe somente ABC, existe ABCDE e também WXY e WXYXZ. Essas letras, elas formam ondas corretivas dentro da teoria das ondas de Elliott, que inclusive existem mais de 15 tipos de correções. Então, ao romper uma LTB, como no exemplo, ou até uma LTA, nós não temos certeza se é uma onda 1, A ou W, até que nós façamos algo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então é por isso que você precisa ficar até o final e já deixar o seu like. A contagem de Elliott se inicia ao romper uma LTA ou uma LTB, mas você não sabe se é uma onda 1, se é uma onda A ou uma onda W. Então, isso significa que ao romper uma LTA ou uma LTB, você continua perdido em relação à teoria das ondas de Elliott. Então já vamos fazer um X aqui em cima de rompimento de LT. Então, quando você ouvir aquele termo, quebrou a estrutura, é uma onda 1. Não, olha só esse segundo exemplo do que as pessoas se equivocam por aí. Olha só, rompimento do último topo ou fundo válido. Então vamos imaginar o seguinte cenário: o ativo estava caindo, formando topos e fundos angulados de forma descendente, ou seja, tendência de baixa, estruturando o preço em vários movimentos baixistas, onde eu tenho topo e fundo um acima do outro. Aí o preço para em alguma região de demanda, poderia ser um order block, um FVG ou qualquer outra coisa do tipo, e começa a impulsionar o preço para cima, rompendo o último topo. Nesse momento, você colocaria que é uma onda 1? Se você respondeu que sim, você está errado, porque novamente eu preciso reafirmar que poderia ser uma onda 1, uma onda A ou uma onda W. Nesse momento nós temos um novo ciclo se iniciando, mas pode ser um ciclo de impulso, onde iniciaria uma onda 1, 2, 3, 4, 5, ou poderia ser um ciclo corretivo, uma onda A, B, C, ou uma onda W, X, Y. Então, temos um início de um ciclo, mas você não sabe se é um impulso ou uma correção. Então, mais uma vez, vamos colocar aqui um X em cima de rompimento do último topo e fundo válido, porque nesse momento, quando romper, você vai continuar perdido em relação à teoria das ondas de Elliott. Quer ver um exemplo bem simples disso? Presta atenção. Eu recebo muito no meu direct do Instagram, ou até no meu WhatsApp, às vezes dos alunos, ou de algum membro da área de membros, esse tipo de contagem. A pessoa vai lá, pega um ativo aleatório, poderia ser, por exemplo, a Solana. Pega no 15 minutos, então vamos imaginar que esse movimento aqui que eu desenhei esteja no 15 minutos. Então nós temos aqui M15, vamos colocar. Aí, eles me mandam um print assim, ó: Silveira, eu tenho aqui uma onda 1, uma onda 2, 3, 4, 5 e esse movimento agora, um A, B, C. E faz a seguinte pergunta: Silveira, a minha contagem está correta? E aí, agora, a sua cabeça vai explodir. Por quê? Eu não posso afirmar que está correta ou não até que eu veja o que veio antes
desse movimento marcado. Por quê? Porque isso aqui poderia ser uma onda 1, 2, 3, 4, 5 e depois um ABC, realmente, para dar continuidade agora à tendência vigente. 1, 2, 3, 4, 5. Qual era a minha tendência vigente? Era de alta. Então vamos supor que esse movimento aqui impulsivo, no caso, né? Aqui um movimento corretivo para vir um movimento de novo impulsivo. Porque dentro da teoria das ondas de Elliott, depois de um impulso precisa vir uma correção e depois de uma correção precisa vir um impulso e assim sucessivamente. Vamos imaginar que poderia ser esse cenário, mas também poderia ser outro cenário. Vamos lá? Ao invés de ser onda 1, 2, 3, 4, 5 e aqui um ABC, onde você comprou para surfar uma suposta onda 3 de alta, poderia ser o seguinte: 1, 2, 3, 4, 5, ABC, todo esse movimento aqui formaria uma onda A, aqui uma onda B e esse movimento uma onda C. Ou seja, esse movimento de alta está sendo um período corretivo do macro, onde agora, ao invés do ativo cravar em uma região de demanda e dar continuidade à alta, não, ele vai agora dar continuidade ao movimento vigente do macro. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque vamos imaginar que esse movimento aqui era o meu movimento impulsivo, uma onda 1 de baixa, por exemplo, e todo esse movimento em ABC, uma onda 2, para vir agora uma onda 3 baixista, e você está comprando exatamente aqui nesse ponto, pensando que o ativo teria que dar continuidade à alta, só que não. Então esse exemplo aqui que eu acabei de dar é muito comum das pessoas errarem, porque pega o preço, o ativo, qualquer ativo que seja, do micro no miolo e porque quebrou, vamos imaginar aqui, ó, que o preço ele tá vindo assim, ó, quebrou o último topo, é uma onda 1, claro que não. Iniciou um novo ciclo, obviamente que não. Quer ver outro exemplo? Vamos supor que eu tenho aqui uma onda 1, 2, 3, 4, 5. Porém, depois de um ciclo de impulso, eu tenho que ter um ciclo corretivo. Vamos imaginar então que eu tenho agora um A, B, C. Então quer dizer que porque o ativo quebrou o último fundo, assim como nesse exemplo, eu teria uma nova contagem? Por exemplo, uma onda 1 para vir uma 2, depois uma 3, 4, 5? Claro que não. Nesse caso, o ativo perdeu o último fundo, formando aqui uma estrutura falsa de uma onda A, depois uma onda B que rompe o início da onda A, formando uma correção plana irregular, muito comum de acontecer dentro da teoria das ondas de Elliott. E repara, se você ficasse também esperando que esse movimento aqui, que o ativo quebrou o último topo, fosse dar início a uma nova contagem, você também tomaria um belíssimo de um stop. Porque após capturar o início da onda A, o ativo voltou a cair e depois perdeu o fundo novamente, onde novamente você especularia que isso aqui seria uma onda 1, porque quebrou o último fundo, depois uma onda 2, 3, 4, 5, sendo que agora o ativo acabou de finalizar um movimento corretivo para dar continuidade à alta. Então não é porque quebrou uma estrutura que se inicia um novo ciclo. Não é porque quebrou uma estrutura que é uma onda 1. Não é porque quebrou uma LTA ou uma LTB que se inicia um novo ciclo. Silveira, então em que momento eu sei que eu posso iniciar uma nova contagem? Presta atenção nessa dica. Anota essa frase. Toda onda 1 precisa de uma quebra de estrutura, mas nem toda quebra de estrutura é uma onda 1. Por quê? Porque pode ser uma onda 1A ou W. E como você vai saber se é uma onda 1A ou W? Como você vai saber em que momento se inicia um novo ciclo de impulso ou um novo ciclo de correção? Iniciando a contagem do início do ativo. Como assim? Vamos para um exemplo prático para tudo ter mais adesão no seu dia a dia. Presta atenção. Seria muito simples para mim, quando o Bitcoin, por exemplo, perdeu este topo, eu marcar aqui uma onda 1, 2, aqui uma 3, para vir uma 4 e depois uma onda 5. Não seria? Isso é o que a maioria das pessoas ensinam por aí. Um ciclo de impulso se inicia após quebrar uma estrutura. Porém, e se eu te dissesse que não é uma onda 1, 2, 3, 4, 5? E sim um A, B,
C. Como você poderia saber que eu estou correta? Muito simples. Eu vou agora tirar o zoom do gráfico e jogar lá no time frame semanal, né? Então eu estou aqui já no gráfico semanal. Então, tirando o zoom do gráfico, eu iniciei a minha contagem de Elliott a partir de que momento? Do início do Bitcoin, do início do ativo. E eu tenho aqui uma onda 1, porque se inicia na onda 1. Então eu tenho uma onda 1, 2, 3, que foi do mesmo tamanho que a onda 1, depois uma onda 4, seguindo todas as regras, parâmetros e diretrizes da teoria, depois todo esse movimento, uma onda 5. Porém, essa onda 5 aqui, ó, ela é uma onda 5 que está se desenvolvendo em deriva. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo esse canal ligado por dois fundos e um único topo? Onde forma aqui uma deriva. Os preços estão derivando? Pronto. Essa deriva em posição de onda 5, ela precisa se desenvolver em 3, 3, 3, 3, 3. Isso significa que nós vamos ter dentro dessa onda 5, 5 ondas, como manda o figurino, por se tratar de uma onda de impulso. Onda 1, 2, 3, 4, 5. Porém, entretanto, todavia, dentro da onda 1, dentro da onda 2, dentro da onda 3, dentro da onda 4 e dentro da onda 5 dessa deriva, eu preciso que ela se desenvolva em A, B, C em cada onda, em 3 ondas por onda. Então eu tenho aqui 3 ondas na onda 1, 3 ondas na onda 2 e 3 ondas na onda 3, 3 ondas na onda 4 e agora tem que ter 3 ondas na onda 5. Ou seja, visto que dentro da minha onda 5, que está compondo essa deriva, eu tenho que ter apenas 3 ondas e um ciclo de impulso não pode ser em 3 ondas, tem que ser em 5. Então no caso aqui, essa onda 5 aqui, ela é em 3 ondas porque se trata de uma deriva, só por isso. É só essa exceção. Então eu tenho que ter, ao invés de uma onda 1, quando quebrou aqui a minha estrutura, eu tenho uma onda A, depois eu tenho uma onda B, depois uma onda C. Então aqui, para eu descobrir que não era uma onda 1 e sim uma onda A, eu precisei começar a minha contagem a partir de que ponto? Do início do gráfico, do início do ativo. Se eu especulasse Bitcoin somente por esse miolo aqui, como a maioria das pessoas fazem, eu estaria especulando que esse movimento é uma onda 1, aqui uma onda 2, 3, 4 e 5, quando na verdade não é. É um A, B, C, onde dentro dessa onda C, aqui, ó, nós devemos ter 5 ondas, agora sim. Então, o preço vai se desenvolver aqui em 5 ondas e provavelmente essas 5 ondas será em afunilamento. Mas isso é tema para outro vídeo. Então, agora sim, vê se não comete mais esse erro de pensar que um novo ciclo se inicia apenas por quebrar uma estrutura, quando na verdade você não terá realmente certeza se é um ciclo de impulso ou um ciclo de correção. Para você saber disso, você vai ter que iniciar a contagem do início do ativo, do macro, não do micro. O micro, você só descobre o que está acontecendo com o micro após mapear o macro. Se eu te ajudei com mais esse conteúdo insano, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber sua opinião e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O link para você aprender a mapear Elliott, do básico ao avançado diretamente comigo, tá na descrição desse vídeo. Tamo junto, beijo e tchau!